Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com pimenta, pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Começando mais um programa e hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Aliás, eu estou super curioso. São os microplásticos e os impactos na saúde humana. Eu fico aqui pensando, o que são esses microplásticos? Como é que eu vou descobrir isso? Opa, já sei! Com ele, o comandante desse programa, o nosso querido professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, que aliás já está por aqui para conduzir brilhantemente esse programa. Diga lá, doutor, muito boa noite! Muito boa noite, Marcos. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa Um Mundo da Criança. Mais uma vez, com muito prazer, com muita honra, nesta oportunidade que o Canal 4 nos dá de falar sobre crianças, falar sobre saúde dos nossos filhos. E hoje, Marcos, você anunciou um assunto assim que é muito atual, com muitos dados na literatura médica. E é por isso que a gente está trazendo às famílias um alerta a respeito desse assunto. Você mencionou que nós vamos falar sobre microplásticos, impactos na saúde. O que é isso, Francisco? Que outra coisa que vai ter impacto na saúde, com tantas coisas que a gente vive, com tantas infecções, com tantos problemas outros, com tantos valores novos, e a gente às vezes se sente até inseguro como agir para beneficiar a nossa saúde, e ainda mais quando nós falamos dos nossos filhos. Quantas orientações, quantas situações às vezes divergentes, muitas vezes convergentes, mas a gente fica assim como família, e o próprio médico, Marcos, às vezes se sente assim um pouquinho em dificuldade de interpretar e colocar em prática tudo aquilo que a gente vê na literatura, tudo aquilo que há a disponibilidade do médico. Mas esse assunto, microplásticos, impactos na saúde, vamos falar algumas coisas sobre isso, porque, Marcos, isso está no nosso dia a dia, e a gente valoriza, mas com muita dificuldade. E aí, então, o nosso tema, o nosso objetivo é exatamente colocar um alerta, motivar você a pensar um pouquinho. Algumas coisas a gente pode evitar. Olha, Marcos, mas eu, depois de programar, de organizar esse programa, eu fiquei pensando e fiquei tentando e sentindo qual é a influência dos plásticos no nosso dia a dia. É muito difícil. Se isso aqui tem um impacto na saúde, os plásticos, de modo geral, têm impacto na saúde, olha, como é difícil essa abordagem e como é difícil você viver no dia a dia, quer seja na cozinha, no trabalho, na recreação, até para beber a água que você compra, é num frasco de plástico. Então tem algumas coisas que a gente quer apenas alertar sobre esse impacto dos microplásticos na saúde humana. E aí, é claro, nossa abordagem maior é sobre criança, mas vale para a família. E, aliás, quem prepara, quem guarda, quem orienta toda essa dinâmica familiar são os pais, principalmente a mãe, é claro. E aí a gente quer falar com os pais sobre essas situações, esses microplásticos, plásticos pequenininhos, também chamados assim de nanoplásticos. Então, são coisas que estão no dia a dia. Mas, Marcos, eu vou pedir um hiato para você, uma observação para você, que eu quero fazer o meu comercial. Aliás, Marcos, você está tão junto com a gente, o Canal 4 tão junto com a gente, que nós podemos falar o nosso comercial. E o nosso comercial é visando o projeto Amor de Criança. Quanta coisa esse projeto tem de dificuldade, quantas situações assim que a gente precisa de um apoio, de uma ajuda, porque é muito difícil. O projeto Amor de Criança, para você, mas o que projeto é esse? É aquele lá da Universidade de Marília. Acontece lá na Unimar, lá no ambulatório, no hospital, em todas as dependências da Unimar, tem lá a marquinha do projeto Amor de Criança. E, é claro, tem todo o apoio dos reitores da universidade. Mas o que você está fazendo agora, Francisco, em benefício desse projeto Amor de Criança, que cuida de crianças que têm um acometimento neurológico? Então, aquela criança que sofreu lá na gravidez, que sofreu lá no parto, um prejuízo no funcionamento do cérebro, ou que depois que nasceu,
se fez um diagnóstico, olha, essa criança tem uma síndrome. Então, se fez um diagnóstico genético e essa criança é uma doença, é vítima de uma doença permanente que, claro, prejudica a vida dessa criança, a qualidade de vida, e isso, não há dúvida, Marcos, tem um grande impacto na família. Mas nós estamos falando sobre esse festival de prêmios, cuja receita será inteiramente destinada às crianças. A que nas crianças? A isso, olha, a compra de fraldas. Então, será uma campanha para a compra de fraldas. Que negócio é esse? Você é médico e está querendo comprar fralda? Faz parte do atendimento médico a gente cuidar do aspecto da higiene dessas crianças. Explica melhor. Essas crianças com acometimentos neurológicos que vão lá no projeto Amor de Criança, e hoje é um número assim um pouquinho grande, sabe, Marcos? Nós, num levantamento recente, nós estamos com mais de 800 crianças que já foram atendidas no projeto e que estão lá sendo acompanhadas nos vários aspectos. No aspecto médico, o neurologista, Cristiane, Fabiana, que tem a nutricionista, Camila, a fonoaudióloga, a Paula, enfim, toda uma equipe, a fisioterapia da Unimar, todo um conjunto de profissionais que dão um atendimento multidisciplinar a essas crianças. Qual é a função? Curá-las? Não, você não cura totalmente, mas a gente pode qualificar a vida dela. É isso que eu queria mencionar para você, papai e mamãe, motivando a você a adquirir um número aí, rifa, né? De R$10. Nosso objetivo é vender 20 mil. Então a gente precisa de você comprando, ajudando e tal. Eu sei que a gente pode sempre contar com a nossa sociedade, que é maravilhosa. Mas o item desses lucros, dessa receita, é para comprar fralda. A fralda tem muita importância na higiene das crianças. Quanto melhor a higiene, a mamãe consegue trocar mais fralda, e a gente dá para cada criança que precisa 150 fraldas por mês, o ano todo. Veja como isso é maravilhoso. Aí, se você está nos ouvindo, você pode ajudar, adquire, procura a gente, procura o Daniel Spila, que é presidente do IASSE, super envolvido, super interessado em ajudar essas crianças e, é claro, vender isso. O que você vai rifar, Francisco? Qual é o projeto? São 6 televisões, né? E 2 motos, televisões grandes, aí de 55 polegadas. Que maravilha, né? Então, são 6 televisões e 2 motos. E aí, em outubro, mas até lá, agora nós estamos praticamente começando agosto, então agosto inteirinho, setembro inteirinho, nós queremos vender 20 mil números para comprar fraldas para essa criança. Concorda comigo? É um projeto bonito, é um objetivo assim bem determinado. Já pensou? Você que não pensou assim, eu compro fralda, nem sei quanto custa, tal, vou comprando, porque eu sei que a criança precisa, mas essas crianças do projeto, uso de fralda, gente, permanente, a gente não consegue tirar fralda nunca. Não é igual o seu filhinho que com 2 anos em torno disso, você desfraldou. Que legal, né? Graças a Deus por isso. Mas essas crianças com paralisia cerebral, sindrômicas, com doenças permanentes, são muito dependentes de tudo. O impacto familiar, econômico é muito grande e a gente precisa cuidar dessas famílias, ajudando essas famílias. Então a gente conta com você. Todas as crianças do projeto são do Sistema Único de Saúde, marcados claramente pelas limitações socioeconômicas. Daí o IASSE, Daniel Spila, todos os voluntários, Marcelo, Matheus, etc. Todo mundo ajudando a vender essa rifa. E a gente quer que você ajude também. E não só ajude, compre, ajude, participa. O projeto sempre está às ordens. Mas eu queria ver como é que é esse projeto. Vai lá na Unimar, toda terça-feira a partir das 7 horas da manhã, no ambulatório, primeiro bloco, projeto Amor de Criança. Alguém te orienta, é só chegar lá e perguntar, onde o Francisco faz o ambulatório, tá aí. Então, esse é o nosso comercial, Marcos. Eu sei que você está sempre junto com a gente, que o Canal 4 está sempre junto, e a gente quer vender todos esses números até o começo de outubro. 16 de outubro é a data do sorteio. Tudo muito bem legalizado, o Daniel é super cuidadoso nisso, muito bem organizado sob o aspecto legal,
Então não há nenhum problema em comprar, em adquirir, em apoiar essa venda desse festival de prêmios. 6 televisões, 2 motos. Legal até se você ganhar, né? Mas o bom é o seu coração estar feliz por estar ajudando essas crianças. Com isso, Marcos, eu ocupei o primeiro bloco inteirinho. Você fala assim que quando você começa a falar sobre o projeto Amor de Criança, não tem fim, e até me emociono por todas as vezes que eu falo, porque é uma coisa assim tão importante, tão de coração, que a gente realmente, por mais que vive isso, veja esse projeto desde 2013, nós estamos agora em agosto completando 13 anos, que maravilha, né? E aí você tá ali, o projeto só aumenta, porque as crianças não param de aparecer no projeto, e a gente precisa de você. Então, segundo bloco, Marcos, aí nós falamos sobre o nosso tema, microplásticos, impactos na saúde. Um alerta para você. Chame o comercial e em seguida nós voltamos. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência. E você mandou muito bem. Falou aí desse festival de prêmios incrível. São 2 motos, 6 televisores de 55 polegadas 4K. Não dá para perder, apenas R$10 de investimento para ajudar um projeto tão especial como o Amor de Criança. Então, olha, não deixe de comprar, adquira a sua cartela e muito boa sorte para você, porque certamente você comprando, a sorte já está junto com essas crianças e com essas famílias que recebem esse cuidado e esse atendimento tão especial do projeto Amor de Criança. Combinado? Então, rapidinho intervalo e a gente volta já na sequência. Até já! Das primeiras investigações, inspirados no brincar heurístico, promove experiências com materiais não estruturados, despertando a curiosidade natural das crianças. Por meio da exploração livres, elas são incentivadas a agir com autonomia, criatividade e protagonismo, construindo conhecimentos a partir de suas próprias descobertas. Em ambientes cuidadosamente preparados, cada material se transforma em um convite para investigar, experimentar e criar novas possibilidades. No início, as explorações acontecem de forma individual, respeitando o tempo e os interesses e o ritmo de cada criança. Gradativamente, essas vivências se ampliam para experiências coletivas, fortalecendo a interação, a cooperação e a construção de aprendizagens significativas em grupo. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no fim do momento. Na Unimed Marília, cuidar vai além de um atendimento. É estar presente, ouvir, apoiar. É transformar conhecimento em acolhimento. É trabalhar com dedicação em cada etapa do cuidado. É incentivar saúde, qualidade de vida e bem-estar todos os dias. Porque quando pessoas se unem por um propósito em comum, o cuidado alcança mais vidas. Cuidar é o que nos move. Aqui tem Unimed Marília. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal, já estamos de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Aqui estamos para o nosso segundo bloco. Agora a gente vai descobrir o que são esses microplásticos, assim, com papéis reais, né, com situações reais, na verdade, para a gente entender como a gente pode fazer para evitar, para prevenir eventuais problemas pelos microplásticos.
Dr. Francisco já está aqui e conta pra gente. Então, Marcos, segundo bloco, depois desse primeiro bloco tão cheio de propaganda, tão cheio de comercial que nós fizemos sobre o projeto Amor de Criança, e agora a gente começa sobre o nosso tema que você mencionou no começo, mencionou agora, e é que nós fizemos uma introdução mostrando uma importância atual. Esse tema está muito na literatura médica. E o que você quer fazer com o programa? Quero fazer um alerta para que você que trabalha com criança comece a enxergar as coisas que você usa para a criança. E aí eu chamo a atenção para os plásticos. Quais plásticos? Começa lá com a mamadeira, onde você guarda a comida, o plástico que você coloca em cima lá do alimento para ir no micro-ondas, enfim, olha, até a água que você bebe, que você compra a garrafinha, tudo é plástico para todo lado, Marcos. Como eu mencionei, olha, fiquei pensando assim, difícil viver sem esses plásticos, hein? Mas só que realmente hoje os plásticos têm sido atribuídos que comprometem vários sistemas do organismo. E como nós estamos falando de criança, nós vamos mencionar alguma coisa que a literatura traz, que há já bem documentado dos potencial de risco para as crianças. E aí, só lembrar que as crianças que serão beneficiadas com a rifa são essas crianças aí com acometimento neurológico grave, mas o nosso tema, o impacto dos microplásticos na saúde, vale a pena recordar sim, Marcos, que o plástico é um material sintético, claro, produzido, amplamente utilizado, mas amplamente mesmo. Começa a observar você que você está em casa hoje, se você usou alguma coisa que você guardou dentro de um recipiente de plástico, alguma coisa que você pôs no micro-ondas num recipiente de plástico, alguma coisa que você cobriu com plástico, enfim, a própria mamadeira que você está usando é de plástico, é de vidro. Então, altamente utilizado, não há dúvida, o plástico, né? E ele é, claro, econômico, durável e com fabricação fácil, porque tudo realmente envolve plástico, né? Tudo. E hoje, esses plásticos, esses microplásticos, quando você coloca lá no micro-ondas, quando o alimento fica lá dentro, você pode perder um pouquinho dessas frações pequenas do plástico. Isso é um microplástico. E isso acaba impregnando o alimento e você acaba ingerindo microplástico, como nós vamos ver. Ele ocupa um lugar, Marco, muito amplo na sociedade, sendo muito presente no nosso dia a dia, no cotidiano, claro, determinando preocupações sobre os seus riscos e potenciais impactos no meio ambiente global e na saúde humana. O plástico não é uma coisa assim que a gente só bem, só benefício, só coisa boa com o plástico. Não. Ele tem um impacto sobre o meio ambiente, que nós não vamos discutir, mas sobre a saúde humana. Encontro de microplásticos em vários órgãos. Quando você avaliou o cadáver, quando você fez uma biópsia. Então, hoje, por métodos especiais, você consegue identificar dentro desses órgãos pequenas porções de plástico, pequeníssimas, microporções de plástico. E isso sendo causa até de doença neoplásica, até de câncer. Além de problemas cardiocirculatórios e, enfim, várias coisas relacionadas a isso. Então, o plástico hoje, ele é na literatura um material muito interrogado sobre, claro, os benefícios da cozinha, as facilidades que ele traz, mas o potencial de risco quando você usa isso na cozinha para as crianças ou para o adulto em qualquer idade. Então esse é o alerta que a gente quer colocar. E aí a gente tem que falar algumas coisas assim. Nós vamos falar sobre um artigo, que foi publicado agora em setembro de 2025, pelo professor Dr. Mauro Fisberg. Ele é pediatra, nutrólogo da Escola Paulista de Medicina, e tem um instituto chamado PENSE, Pesquisa em Ensino e Saúde Infantil. E nós vamos fazer um resuminho daquilo que ele publicou sobre esses riscos. Então ele diz o seguinte, olha, microplásticos e impacto na saúde. As crianças inalam e ingerem microplásticos rotineiramente. Você pensou nisso, Marcos? Que realmente aqui fala sobre as crianças. É um pediatra que escreveu e ele está mesmo com o mesmo objetivo nosso de provocar um alerta.
olha, família, vamos começar a pensar um pouquinho mais do que simplesmente em dar o alimento sobre de qualquer maneira, sobre os plásticos, etc., o próprio leite na mamadeira. Como é que nós vamos fazer com isso? A chupeta, né? Tudo é plástico. E a chupeta tem seu latex e tal, mas, enfim, tem um aporte de plástico junto. E aí, isso é que esse pediatra está falando. Olha, há uma ingestão, inalam e ingerem microplásticos rotineiramente. Evidências mostram a presença de partículas, veja, nos pulmões. Nossa, partículas de plásticos nos pulmões, sim. E de crianças, sim. Nós estamos falando sobre crianças, sim? Partículas de plásticos em placenta. Então você lá, veja, está lá na gravidez, feliz da vida, se cuidando, etc., mas ingerindo produtos dentro de recipientes de plástico, cobrindo alimentos para ir no micro-ondas com plásticos. Você não está sabendo que esses microplásticos podem comprometer o funcionamento da placenta e trazer problemas para o feto. No leite materno, você que a gente tanto valoriza o leite materno, e você pode estar ingerindo microplásticos. Nas fezes já foram encontrados, e alimentos incluindo microplásticos encontrados em formas infantis, que é o que a gente sempre defende: beber leite, leite de qualidade, as fórmulas, etc. Então vejam que várias situações podem levar a concluir-se que a criança realmente, rotineiramente, está ingerindo plásticos, microplásticos, né? Não estou falando de acidentes, de pegar um pedacinho de plástico e engolir, aspirar, aquelas emergências. Estou falando no dia a dia. É o uso de plástico nos recipientes. No dia a dia você vai encontrar nos alimentos. E aí você pode ter inflamações, alterações da homeostase, distúrbios endócrinos, toxicidades, prejuízos para o desenvolvimento. Então, é um artigo que mostra assim, olha, exatamente o que nós queremos fazer. Vamos prestar atenção. Se você em casa puder evitar de usar plástico nas coisas que envolvem criança, atualmente é uma proposta que é muito e deve ser muito bem considerada, né? Então, o que mais esse autor fez com esse artigo? As crianças são particularmente vulneráveis à exposição de microplástico. Então, quando você fala em criança, muda, a vulnerabilidade aumenta. Quer dizer, as crianças podem ter uma sensibilidade maior aos efeitos indesejáveis de você estar dando à criança microplásticos, que vêm dos plásticos, dos recipientes, das coberturas que você faz, daquilo que você usa, de brinquedos, né? Que a criança põe muito brinquedo na boca, de plástico. Então, tudo isso ela acaba ingerindo. Porque os primeiros anos de vida, agora nós estamos falando disso aqui, está falando de criança grande? Não, estou falando de primeiros anos de vida, né? É um período muito sensível para o desenvolvimento, e os mecanismos de defesa ainda são imaturos. E aí toda essa situação da imaturidade dos órgãos, do sistema imunológico, tudo isso pode estar facilitando um efeito deletério da ingestão dos microplásticos. Vejam como isso é sério. Então esse é o alerta que a gente quer colocar para você, telespectador, papai, mamãe. E aí, assim, reduzir o contato do plástico seria, assim, a orientação prática. Quer dizer, saber que os microplásticos, saber que esses recipientes podem trazer algum benefício para o meu filho. A pergunta é clara: como é que eu faço isso aí? Primeiro, assim, você tem que dar uma checada em casa e ver o que você está fazendo. Tudo que você puder evitar de usar plástico vai ser bom para você, para a esposa, para a mamãe, para a vovó e, é claro, para os seus filhinhos ou para os seus filhinhos. Então, reduza, use opções de alimentação sem plástico ou com baixa migração e evite aquecer ou esterilizar alimentos em recipiente plástico. Já pensou nisso? Se usar no fogo, menos plástico. Evitar aquecer ou esterilizar alimentos em recipientes plásticos, sempre que possível. Esse sempre que possível é interessante porque está tão impregnado o uso de plástico nas nossas vidas que, como eu disse, Marcos, eu fiquei analisando no dia a dia tudo aquilo que eu consumo, onde eu tenho guardado. Olha, é difícil você trocar tudo,
sabe? É difícil você trocar, mas quando você pensa em criança, pensa no seu filho, você começa a ter uma linha de raciocínio melhor. Ó, cuidado, isso é de plástico, não vou pôr no fogo, não vou aquecer, não vou usar, certo? Tudo isso, sempre que possível, você deve fazer, pois o aquecimento, a esterilização, promove a migração de partículas para o leite, ou para fórmulas, ou para o alimento. O aquecimento, você está achando que você está esterilizando, matando bactéria, e está permitindo com que microplásticos possam estar migrando para o alimento, o leite, as fórmulas, né? Então, esse é o alerta, Marcos, que a gente quer fazer para o telespectador. Limite o consumo de alimentos embalados. Vamos tomar cuidado, você está comprando os alimentos, dê preferência a alimentos frescos, não embalados, elimine o uso de embalagens plásticas descartáveis para reduzir as vias de ingestão documentadas em análise de exposição pediátrica. Então veja, vamos usar os alimentos mais naturais ao invés dos embalados. Muita coisa. E melhorar a higiene interna. Você tem que tomar todo um cuidado com o ambiente para evitar que coisas de plásticos possam se documentar e você também respirar microplásticos. Marcos, que assunto difícil, complicado e difícil de botar em prática, mas que nós queremos. É um alerta e você vai trabalhar na medida do possível com agora o raciocínio dos microplásticos. Vamos para o intervalo mais uma vez, Marcos, e você, querido telespectador, fica com a gente mais um pouquinho aí. É isso aí, doutor. Rapidinho mais um intervalo e a gente volta para o último bloco do programa de hoje. Passou rápido, né? Então não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, no todo momento. O caipirando da unidade 2 está chegando. Enquanto isso, vamos relembrar as danças dos maternais? Foi um verdadeiro show de encanto e de diversão. Aumente o som e vem conferir com a gente. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Na Unimed Marília, cuidar vai além de um atendimento. É estar presente, ouvir, apoiar. É transformar conhecimento em acolhimento. É trabalhar com dedicação em cada etapa do cuidado. É incentivar saúde, qualidade de vida e bem-estar todos os dias. Porque quando pessoas se unem por um propósito em comum, o cuidado alcança mais vidas. Cuidar é o que nos move. Aqui tem Unimed Marília. De volta ao mundo da criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Estamos aqui para o último bloco do programa de hoje, falando sobre os microplásticos e os impactos na saúde humana. E olha, ele já está aqui, doutor Francisco, para conduzir. Diga lá, doutor. Então, Marcos, vamos para o nosso terceiro bloco.
E nós estamos falando um assunto assim difícil, na prática muito difícil, que é o impacto dos microplásticos, só até buscando de tanto impacto que tem isso na saúde. E nós vamos falar agora sobre aquilo que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz sobre o assunto. Nós falamos de um assunto publicado e vários aspectos assim para a gente começar a tomar cuidado e saber que plástico pode prejudicar o seu filhinho, que à medida que você põe no fogo, que você guarda um alimento para a criança dentro de um plástico, etc., você aquecendo, esterilizando, pode haver migração das pequenas partículas do plástico, que é o microplástico ou nanoplástico, para os alimentos contaminantes, e a criança vai ingerir microplásticos. Que você pode ter um prejuízo até do funcionamento da placenta, lá dentro do útero, quando você ingere microplásticos. Então é um alerta mesmo, Marcos, para que a gente possa ter mais cuidado com essas coisas. Você está inventando isso da sua cabeça? Não, nós mostramos um artigo do professor Dr. Mauro Fisberg, desse Instituto Pense, publicado agora em setembro de 2025. Agora vamos falar sobre o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre isso. Também esse já foi publicado no ano anterior, em 2024, né? Então, são documentos oficiais, são documentos que tem aí a literatura registra, não é? Você está inventando isso, você leu isso aí em qualquer lugar, é coisa da rede social? Não. A gente está documentando, mostrando o autor, a fonte, para exatamente trazer uma credibilidade a você, papai, a você, mamãe, que cuida muito, muito bem do seu filho e que tenha mais um alerta. Os recipientes, como eu vou cuidar no fogo, como eu vou usar para aquecer, para esterilizar, o que eu estou fazendo? Lembrar que microplásticos podem ter impacto na saúde de seu filhinho. E o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala? Está aqui, olha. Primeiro, ela diz o seguinte: a poluição por plásticos em números é assustadora. Você tem tanto plásticos que veja o que ele diz assim: a cada minuto, isso é da Sociedade Brasileira de Pediatria, a cada minuto o equivalente a um caminhão de lixo cheio de plástico vai parar nos oceanos. A cada minuto, gente, não é por dia, não é por semana, não é por mês, não é por ano, a cada minuto. Esse é o dado da Sociedade Brasileira de Pediatria. Um caminhão cheio de lixo, de plásticos, não é lixo qualquer, de plásticos, vai parar nos oceanos. Quem vai ingerir isso? Os peixes, os animais lá que a gente vai ingerir lá, que são muito gostosos, os peixes, etc. E aí, é só para entender que isso é uma influência. Nós falamos que o microplástico tem uma influência sobre a saúde humana e também sobre o meio ambiente. Aqui uma documentação da Sociedade Brasileira de Pediatria mostrando que a cada minuto um caminhão de plásticos cheio, um caminhão cheio, né? Não faz questão de colocar isso, vai parar nos oceanos. Que coisa, né? Bom, e aí essa Sociedade de Pediatria ainda traz, vou repetir, foi publicado esse artigo em 2024, existem diversas fontes de plásticos no ambiente interno. Produtos de higiene pessoal, brinquedos de crianças, tintas, grama sintética, pisos, móveis, têxteis, impressoras 3D, salões de beleza, produtos usados para tratar unhas. Veja quanta coisa. Será que criança tem a ver com isso? Tem uma coisa que é fundamental. Olha, fala de brinquedos, né? Brinquedos, olha. Higiene pessoal, você não escolhe a roupinha do seu filho, né? Mas com o que seu filho brinca? A criança põe tudo na boca. Isso é verdade mesmo, ele põe tudo na boca, inclusive os brinquedos, né? Então os brinquedos que são de plásticos podem migrar, partículas desses plásticos migrar para o estômago, serem absorvidos e ter uma impactação e migração para qualquer sistema. Sim, nós falamos dos pulmões, nós falamos da placenta, para os adultos em próstatas,
em coronárias, no cérebro, certo? E até no sangue nós encontramos esses microplásticos. Então tudo isso, a proposta do programa, voltando, é alertar você. Alertar você o quê? A prestar atenção nos produtos de higiene pessoal, nos brinquedos. Agora, tintas que você usa, às vezes brinquedinhos aí de criança, a grama sintética, onde você, papai, joga o seu futebolzinho, não é o seu caso, né, Marcos? Mas o telespectador acho que joga, você já desistiu, eu sei, porque você realmente era muito craque em função dos companheiros, e aí você resolveu parar. Mas agora tem impressoras 3D, salão de beleza, bebê não vai, né? Mas a mamãe vai. E aí, tomar cuidado depois com a criança quando você vai no salão de beleza. Vê quanta coisa, Marcos. Por isso que eu digo, é muito difícil a gente raciocinar com essas propostas todas e esse potencial de risco que os plásticos trazem para a nossa saúde. O que mais que a sociedade brasileira registrou? Durante o processo de lavagem das roupas, inúmeras fibras de tecidos naturais ou sintéticos são descartados. Isso também vai para onde? Vai para a água, vai para o esgoto, etc. Na rede de esgoto doméstico, é encaminhada para as estações de tratamento, tendo essa fonte de microplásticos grande impacto no meio ambiente. Então, nós falamos o impacto dos plásticos sobre a saúde humana, sobre o meio ambiente. Por que o meio ambiente é importante? Porque nós estamos aí respirando o ar, como nós vamos ver o que acontece. Como que se dá a contaminação pelos microplásticos? Eles podem ocorrer, como é que eu contamino? Como é que meu filho se contamina? Muito simples, olha, ingerindo, como nós falamos várias vezes sobre os recipientes, sobre os cuidados na cozinha, sobre aquilo que você coloca no fogo para esquentar a comidinha do bebê, aquilo que você põe no micro-ondas, é de plástico, toma cuidado. Micropartículas de plásticos podem ser migrado para os alimentos e daí para os organismos, e aí o impacto sobre alguns órgãos, aliás, vários órgãos, tudo isso já muito bem documentado. Por inalação, você pode ingerir microplásticos, ou contato com a pele, principalmente a pele doente. Uma alergia, por exemplo, que tem contato com um microplástico, com um plástico, você pode estar absorvendo microplásticos e isso irá fazer mal para o bebê. É só uma figura para mostrar como é que nós podemos, as vias de exposição. Claro, a ingestão, tudo isso aqui, ó, desde copos, jarras, brinquedos, né, onde você guarda as frutas, tudo isso, aquilo que você põe no micro-ondas, no fogo para esterilizar, você acha que está esterilizando quando o recipiente é de plástico? Você às vezes está contaminando mais com os microplásticos. A inalação, aí você respira dentro do seu ambiente, você pode respirar microplásticos e até o contato com a pele, né? Principalmente numa pele que esteja doente. Então, se você inala, isso vai para o pulmão, se você ingere, isso vai para o sistema digestivo. Se você tem contato com a pele, isso irrita a pele, cai no sangue e isso vai impactar algum órgão através da circulação. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente coloca para vocês assim, a via de contaminação digestiva. A presença de microplástico nas fezes demonstra que essas partículas são de fato ingeridas e podem passar pelo trato gastrointestinal. Então, você está só documentando que realmente a ingestão, você encontra microplástico nas fezes? Sim. E aí, você está sabendo que você está ingerindo microplásticos. Isso acontece com criança? Claro, principalmente. Os microplásticos podem ser transferidos de mãe para o filho através da alimentação, dependendo da carga da exposição materna. Então, a mãe pode transmitir isso. E nós falamos que até o leite materno pode transmitir isso. As embalagens plásticas de alimentos para bebês e mamadeiras devem ser consideradas fontes potenciais, né, de microplásticos. Aí você tem que medir os plásticos versus vidro. Qual que é a vantagem, né? Mas cuidado com os microplásticos. Então percebem, Marcos, que a gente pode entrar em contato, a via de exposição, via de contaminação, ela é digestiva, ela é por você aspirar,
ela é então respiratória ou é por contato com a pele. Veja quantas situações nós podemos estar entrando em contato com plásticos e aí recebendo microplásticos, porque por migração atingem os nossos órgãos e sistemas, causando doença, né? Marco, essa é a mensagem que nós tínhamos para essa sexta-feira, sobre a contaminação, o impacto que os microplásticos podem fazer na saúde humana, na saúde do seu filhinho, do meu, e na nossa saúde de modo geral. Muito obrigado pela sua atenção. O nosso desejo é que você tenha um final de semana abençoado, muito feliz. Fiquem com Deus, mas continue. Ensine o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá desses ensinamentos. Um grande abraço a todos, Marcos. Muito obrigado. Um grande abraço a você. É isso aí, doutor. Um final de semana abençoado para o senhor e para todos os nossos telespectadores, assinantes do Canal 4, você que acompanha pela internet. Que Deus abençoe. Tenha uma semana aí, um final de semana abençoado e uma semana também de paz e de vitórias. Até a próxima. Tchau.